Tenho uma criança de colo. É recomendado esperar para pôr a prótese de silicone? Essa é uma pergunta complicada. Então, assim, o primeiro mês a gente não recomenda que a paciente pegue peso. Aí, a partir do segundo mês, ela pode pegar peso até 5 quilos e depois a gente libera mais. Depende da rede de apoio da paciente. Sim, se a paciente tem pessoas para ajudar, ela pode segurar a criança no colo, né? Se alguém colocar a criança no colo dela, não tem problema, tá? O problema é o movimento de pegar e carregar para colocar no colo, tá? Então depende muito da rede de apoio que a paciente tem. Sim, mesmo, né? De quem que ela vai ter no pós-operatório para ajudar a cuidar tanto dela quanto do bebê. Tá? Então, assim, alguém colocar no colo e ela segurar não tem problema. O problema é realmente tirar do chão e colocar no colo para carregar, né? Ou ficar carregando a criança. Nesse período, ela precisa esperar para colocar essa prótese depois de 6 meses por conta da criança de colo ou não? Aí é o que eu falei, depende assim da rede de apoio que ela tem. Ela não precisa de esperar, não tem um período assim, porque tem uma criança de colo, é obrigado a operar depois que a criança já tiver um pouquinho mais independente. Isso não é uma obrigação, né? Não é algo que é um pré-requisito pra gente. O importante é no pós-operatório, né, respeitar esse cuidado do primeiro mês, não carregar peso. Perfeito. Né? Então, se a criança é de colo, mas a paciente tem quem ajude, tem quem carregue a criança quando precisar, às vezes para colocar num trocador, para trocar uma fraldinha, ou para fazer dormir. Se ela tem quem ajude com essas coisas que requerem carregar a criança, não tem problema nenhum. É só por questão de cuidados no pós-operatório para a gente ter um bom resultado e uma boa evolução depois da cirurgia. A doutora tocou num ponto aqui sobre a questão da rede de apoio. E aí, meninas, eu só queria complementar um pouquinho isso e pedir também um complemento da doutora aqui, porque assim, claro que não tem a ver com o tema que eu vou falar aqui, né? A gente está falando de ser mãe, mas a rede de apoio, ela é importantíssima em todos os aspectos, para aquelas pessoas que são mãe e para aquelas que não são, né? Porque o pós, ele exige cuidados, e um dos cuidados é você ter essa rede de apoio, o seu companheiro, a sua companheira, a sua mãe, uma prima, enfim, alguém precisa te auxiliar no período do pós. Isso independente se você é mãe ou não, porque, como a doutora colocou aqui, os cuidados do pós, principalmente ali no primeiro mês, né, é muito importante que você se limite a algumas coisas conforme a orientação do médico, né, principalmente falando sobre essa questão de carregar peso, esse tipo de coisa, né, e tal, movimentação dos braços, esse tipo de coisa. E para isso, para você se limitar a isso, você precisa de alguém cuidando de você, não é isso, doutora? Sim, com certeza, né, a movimentação precoce, ou fazer algum esforço que não é previsto nesse período, pode fazer abrir ponto, pode fazer estimular daceroma, pode fazer algum vasinho romper e formar hematoma, pode prejudicar a cicatrização, formar uma cicatrização mais alargada, que demore mais para fechar. Então, tudo isso é muito importante para a recuperação. Seguir as recomendações pós-operatórias é 50% da nossa taxa de sucesso, né? A cirurgia é só uma parte. O pós-operatório pode mudar completamente o resultado. Então, meninas, se programem. Você que é mãe, você que não é mãe, conte aí com uma rede de apoio, parente, o companheiro, ou a companheira. O importante é você ter alguém ali para te auxiliar ali no primeiro mês, principalmente. Mas assim, se programem com isso. Cirurgia é uma coisa que é um sonho de vocês, eu sei disso, mas é uma coisa muito séria e, como a doutora falou aqui, 50% do resultado está num pós bem feito. A gente tem essa orientação de interromper anticoncepcional em cirurgias que são maiores, né, cirurgias de 3 horas ou mais, geralmente, e que a paciente no pós-operatório não vai conseguir movimentar muito. Então, por exemplo, aquelas pacientes que fazem mama, lipo e abdômen, tudo junto. Sim. É uma paciente que vai ter muita dor, que vai ficar muito tempo deitada, para levantar precisa de muita ajuda, que vai ter um pouquinho mais de sintoma. Então, a gente, geralmente, para essas pacientes, tanto suspende o anticoncepcional, quanto às vezes tem que passar até um remédio para prevenir trombose. A prótese de silicone é uma cirurgia rápida, geralmente ela dura em torno de 1 hora, e no pós-operatório a paciente tem um pouquinho de incômodo nas mamas, mas geralmente uma dor bem tolerável e consegue levantar da cama, consegue andar dentro de casa. Até precisa, né, doutora? Deve andar dentro de casa, gente, não é sair para bater perna pelo logo amor depois da de Deus, cirurgia. hein? Por favor. Tá, então assim, se movimentar dentro de casa, a paciente não fica acamada, né? Não fica muito tempo deitada.
nada. Então a gente não tem um risco elevado de trombose, por isso a paciente pode continuar usando o anticoncepcional, não precisa de interromper nesse período. Como é a vida de mãe que decide pôr silicone? Pré e pós-cirúrgico, rotinas, movimentação limitada e etc. Que pergunta abrangente. No geral. Então, no geral, a vida de mãe é maravilhosa, né? Dá muito trabalho, mas é a melhor coisa não é? da vida, sim, com certeza, né? E a vida de uma mãe turbinada deve ser ainda melhor. Turbinada. Exige todos esses cuidados que a gente comentou, né? Sim. E assim, tem pacientes que me perguntam, doutora, se eu engravidar depois da cirurgia, como que a minha mama vai ficar? Gente, essa é a pergunta de $1 milhão, porque vai depender de quanto de leite você vai ter, quanto que a mama vai ceder, né? Quanto tempo a paciente vai conseguir amamentar. Então a gente não tem como dar essa previsão para paciente. A questão da pele também, né, doutora? Tem, Sim, né? é muito difícil da gente dar essa previsão para paciente. Mas o natural é ela ceder um pouquinho por conta do peso da mama, né, Sim. e da amamentação. É só a paciente realmente se programar em termos do que ela pretende, né, de quantos filhos ela pretende ter. E seguir os cuidados direitinho também para as pacientes que têm filhos pequenos, como a gente comentou. Sim. O pós-operatório a gente sabe que uma criança demanda muito, Sim, quer claro. muito a mãe, né? Então, assim, esse pós-operatório é um pós-operatório diferenciado para quem tem uma criança pequena, né? Que a mãe vai demandar um pouco mais do colo. E aí é se programar também em relação ao que a gente comentou sobre a rede de apoio, ter pessoas para te ajudar, porque não impossibilita a sua cirurgia ter uma criança pequena, né? Com É certeza. só você ter ali pessoas que podem te auxiliar nesse período para você se recuperar bem.